Olá, estamos em mais uma sala de entrevista, desta vez com o chefe do Serviço de Preparação e Expedição de Documentos Funcionais da Polícia Federal, André Ricardo Marques, que concedeu palestra sobre os fundamentos da perícia papiloscópica e representação facial humana. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Durante a palestra, o senhor mostra a importância da perícia papiloscópica. O senhor poderia comentar um pouco sobre isso com a gente? Certo. Na perícia papiloscópica nós buscamos o quê? Nós buscamos um indivíduo. A gente não trabalha muito com o que causou o crime, nada. A gente busca um indivíduo que possa ter participado daquilo através da impressão que foi aposta no objeto, na cena do crime, alguma coisa relacionada com aquele delito. Tá? A gente faz o levantamento dessa impressão. Fazendo o levantamento dessa impressão, o que nós podemos fazer? A gente pode ter um suspeito, confrontar então aquela impressão que foi levantada, aquele fragmento que foi levantado com a do suspeito, ou jogamos ainda no nosso banco EIFES, que é um banco de... Nós temos aproximadamente ali 16 milhões de pessoas com impressões digitais lá dentro. Então a gente roda nesse sistema para ele trazer um candidato. Trazendo um candidato, o papiloscopista faz o confronto e positiva ou não. Ou seja, toda a importância, na verdade, está para se buscar auxiliar a autoridade policial na hora dele firmar a autoria de um crime. Tá? A papiloscopia, na verdade, nós não trabalhamos a gente não trabalha com autoria. Nós dizemos que aquela impressão foi aposta em tal situação, em tal local, e a autoridade policial é que trabalha com a autoria do crime. Então, na verdade, a nossa intenção é sempre auxiliar a autoridade policial. Eu acredito que sem a papiloscopia, sem o auxílio do papiloscopista, o que acontece? A investigação pode ficar um pouco enfraquecida, talvez muito embasada só em testemunhas, tudo. Então, a papiloscopia está, na verdade, para dar uma robustez a esse inquérito policial. E para a Justiça do Trabalho, como que essa perícia poderia ajudar, por exemplo? Primeiramente, na Justiça do Trabalho, eu acredito que o auxílio principal seria... ocorrendo um furto, por ser um órgão público, ocorrendo um furto, algum delito aqui dentro, mostrar para os servidores da casa, principalmente o pessoal da vigilância, como se preservar a cena do local, como não se danificar aquele local, deixar do estado que foi encontrado, para quê? Para que a gente possa vir, fazer um levantamento, fazer o local, levantar as impressões, tudo, e sendo possível levantar o fragmento. Uma outra situação que eu vejo também seria existindo a dúvida com relação a uma impressão que foi aposta em algum documento, por exemplo, uma carteira de trabalho. O papiloscopista é o responsável por fazer aquele confronto. Se tem uma pessoa que diz que a carteira é dela, a gente tem a suspeita que aquela carteira não seja dela, que a impressão não seja dela, nós fazemos esse confronto. A gente tira a impressão da pessoa, faz o confronto com aquele documento e a gente vai dizer simplesmente se é da pessoa ou não é da pessoa, a impressão que está no documento. E o senhor também comenta sobre a coleta de impressões digitais e elaboração de retrato falado. Como que são esses processos? Hoje, a coleta da impressão digital no mundo, de um modo geral, e no Brasil, de forma não diferente também, nós deixamos um pouquinho de lado aquela tinta. Antigamente, o pessoal falava que entintava os dedos para coletar no papel. Hoje, a gente trabalha com sistemas automatizados. Tá? Então, o que a gente faz? A gente faz a coleta digital, num leitor digital, esse automaticamente já vai para o sistema e fica no sistema aguardando um processamento posterior. O retrato falado, o que é o retrato falado? O retrato falado ele engloba ali o retrato falado propriamente dito, que é a testemunha ou vítima, alguém presenciou um crime, vai descrever alguns traços da pessoa, né, daquele criminoso, para o policial. E o policial vai colocar no papel aquilo. Tá? É interessante frisar que esse retrato falado ele não é uma foto. A pessoa do retrato falado ela não existe. Na verdade, ela traz algumas características importantes, características que chamem a atenção que a pessoa viu e ajuda posteriormente a se encontrar o bandido, né, o criminoso. Além disso, no retrato falado, nós também trabalhamos com exames prosopográficos, que na verdade são que a gente trabalha com a morfologia do rosto da pessoa e com dados antropométricos também, com medidas, distâncias entre os cantos da boca, uma distância central, no rosto. Trabalhando com isso, a gente consegue também dizer se a foto de uma pessoa pertence a ela ou é de outra. Muito comum no caso de gêmeos. Quando nós temos gêmeos, a gente consegue fazer esse confronto para tentar determinar se trata da mesma pessoa ou não. Ou até mesmo, nós fazemos também projeções de envelhecimento. A pessoa cometeu um crime há 30 anos atrás. Como ela está hoje? Para saber qual a fisionomia dela hoje, a gente também trabalha. A gente busca
os parentes dessa pessoa, os traços de expressão facial dela, e a gente faz uma projeção de envelhecimento. Com certeza essa projeção não é o retrato fiel, mas já aproxima-se muito do estado que a pessoa estará hoje. Uhum. E qual que é a importância de se preservar um local do crime para fazer esse trabalho? Certo. A preservação, sem a preservação, fica quase que impossível a polícia trabalhar naquele local. Por quê? Eu estou buscando uma impressão digital em uma gaveta. Se aquela gaveta, a pessoa identificou que houve um furto de um notebook na gaveta, chamou a segurança do prédio. A segurança do prédio abriu a gaveta, mexeu no papel, mexeu em outras coisas. Quando eu fizer o levantamento das impressões digitais, eu vou encontrar N impressões digitais. E o que pode acontecer também, uma dessas impressões das pessoas que surgiram posteriormente, ela pode estar posta acima da impressão do criminoso, invalidando essa impressão. Então, André Ricardo Marques, muito obrigada pela participação aqui com a gente e a você, até o próximo Sala de Entrevista.